Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 2 de janeiro de 2026, 11 horas, horário de Brasília. A Rússia não conseguiu tomar Odessa, que ela tentou no início da guerra, e o que a gente vê agora são propagandistas irritados, né? E também aqueles que ainda torcem pela Rússia, que apoiam a invasão da Ucrânia, também estão irritados. Eu vou discutir esse assunto com vocês, que é importante. Odessa é uma das cidades muito estratégicas para a Ucrânia, principalmente que é o maior porto, é um dos portos, não só o maior porto da Ucrânia, mas estrategicamente é um dos portos mais importantes no Mar Negro como um todo. E eu quero convidar a você que não é inscrito a inscrever-se no canal, dê um like, compartilhe com suas redes sociais e façam os seus comentários. Eu conto com vocês. Não esqueçam, eu preciso de vocês que estão assistindo esse vídeo. Estamos sempre trazendo a verdade, que também ajudem bastante o canal. Muito obrigado. Aconteceu um incidente muito curioso numa entrevista numa rádio estatal russa. Tem alguém que me disse que não é estatal, mas a informação que eu confirmei, né, num telefonema com uma pessoa, ela diz que é estatal, é Komsomolskaya Pravda. Um ouvinte ligou para a emissora tentando descobrir quando a promessa do ditador Putin de tomar a cidade ucraniana de Odessa e Mykolaiv seria cumprida. Outra também, uma cidade portuária na região. Só para dizer, Odessa fica também no sul da Ucrânia. Né? Bom, houve um nervosismo ali, um frisson, porque era um programa ao vivo. A resposta dos propagandistas foi dura e foi alarmante. O apresentador Victor Baranes exigiu que o ouvinte fosse desligado. Ele rudemente aí instou ouvintes a voltarem à realidade, esse é o propagandista, né? E perceberem que as Forças Armadas russas, falou um negócio, são incapazes de operações tão sérias. Porque eles ainda não bloquearam Odessa e Mykolaiv, fez ele a pergunta, repetiu, né? Talvez devêssemos controlar nossos desejos e entender as capacidades do nosso exército e do exército ucraniano. As perdas das Forças Armadas russas, disse ele, na guerra não importam, declarou o propagandista. Aí o colega dele, eles são dois que trabalham nesse programa, chamado Mikhail Timoshenko, concordou com a opinião dele, do colega dele, e ainda insinuou que a simples tentativa de capturar cidades tão grandes custaria à Rússia perdas colossais. Quantas milhares de pessoas vocês acham que precisamos sacrificar para tomar Mykolaiv e Odessa? Perguntou Timoshenko. Há informações de que o exército e o equipamento russo ao redor de Odessa e Mykolaiv foram destruídos com sucesso. E de fato foram. Quando já no início da guerra eles tentaram inclusive fazer desembarque de tropas. Eles vieram com navios que desembarcam tropas e os navios foram afundados com a tropa toda dentro. No primeiro ano de guerra, nos primeiros 2 meses, o alvo era Odessa, né? E eles não conseguiram. E muitos equipamentos deles que eles tentaram aí vir por terra também foram destruídos. O exército ucraniano segurou quando ainda não tinha a ajuda dos Estados Unidos da América e ajuda da Europa, quando estava todo mundo olhando e esperando a Ucrânia cair. Né? Mas graças à liderança do presidente ucraniano, o exército segurou, o exército ucraniano eu acho que é muito competente nisso, e aí depois de 6 meses a ajuda começou a vir. Mas isso foi antes de chegar nos 6 meses que isso aconteceu. No entanto, os russos ainda não cessaram as atividades. De vez em quando eles atacam. Agora, eles atacam a região portuária, eles atacam a cidade, mas o quê? Com bombas guiadas, né? Eles atacam com mísseis, e é esse tipo de ataque que eles fazem, né? Não para invadir a cidade. Porque eu quero lembrar para vocês também que você, para conquistar uma cidade grande, você precisa de muita gente. Eles tentaram em Kharkiv entrar com 30 mil. Não passaram 10 quilômetros da linha de fronteira e voltaram. O exército ucraniano enxotou eles de volta de Kharkiv lá. Ou seja, e Kharkiv, por exemplo, tem 1 milhão de habitantes.
Você precisa de muita gente para conquistar uma cidade assim. É uma cidade grande, você não consegue controlar e dominar. E também é bom lembrar que o ditador russo, Vladimir Putin, já declarou também que ele deseja restringir o acesso da Ucrânia ao Mar Negro, em retaliação aos recentes ataques de drones de Kiev contra a frota paralela russa de navios que burlam as sanções e transportam uma variedade de mercadorias. Não conseguiu e não vai conseguir, e como não vai tomar Odessa, apenas na retórica, no discurso e dos seus propagandistas. A Ucrânia afirma que esses navios são usados para exportar ilegalmente petróleo sujeito a sanções, o que fornece à Rússia principal fonte de receitas é o petróleo e o gás, para financiar a invasão em larga escala da Ucrânia. Por causa disso, a Ucrânia está atacando. O porto de Odessa sempre foi fundamental para a economia ucraniana, né? Apelidada de a Pérola do Mar. Então, o apelido, se alguém um dia perguntar qual é o porto no mundo que é a Pérola do Mar, é o Porto de Odessa. Às vezes, alguns portos têm características e nomes, né? Odessa é a terceira cidade mais populosa da Ucrânia, depois de Kiev, que é a capital, e de Kharkiv, né? É a população parecida com Kharkiv, não é assim, diferença de 500 mil, né? Kharkiv tem 1,5 milhão, né? E ela aí tem, pelo menos 1 milhão ela tem. Então, é uma cidade grande. Você com 30 mil, com 200 mil homens, você não consegue dominar uma cidade com uma quantidade tão grande de povo, e mesmo pela extensão da cidade. É complicado. Os portos do Mar Negro, incluindo Odessa e outros dois próximos, o Pildene e Chornomorsk, aí também o Mykolaiv, que a gente já falou, né? Eles movimentam mais de 70% das exportações da Ucrânia antes da guerra, isso acontecia, né? Mas o papel de Odessa como centro comercial cresceu nos últimos anos, à medida que os portos da região de Zaporizhia, Kherson e Mykolaiv foram ocupados pela Rússia. Desde o início da guerra, em fevereiro de 2022, a Ucrânia continua figurando entre as 5 maiores exportadoras mundiais de trigo e milho, uma grande parte através de Odessa. Eu me esqueci de citar um outro porto grande, que é em Donetsk, que é Mariupol, né? É a cidade portuária de Mariupol, que também tem um porto grande e ela é ocupada pela Rússia. Bom, continuando. Ao atacar as instalações portuárias de Odessa, com mísseis e drones, Putin pretende destruir a infraestrutura comercial e empresarial da Ucrânia, ligada ao comércio internacional, de sair produtos e de chegar produtos na Ucrânia. Se o porto de Odessa for gravemente danificado, o impacto econômico para a Ucrânia vai ser muito severo. A cidade e seus arredores sofreriam grandes perdas de empregos nos setores de transporte marítimo, logística, reduzindo seriamente a renda local. Enquanto isso, as empresas dependentes do porto vão entrar em declínio, entrariam, né? Não é o caso ainda, entrariam em declínio e os investimentos diminuiriam. Em nível nacional, a capacidade de exportação da Ucrânia seria duramente atingida como uma porta de entrada fundamental e saída, né, de grãos ali saem, e outras commodities. As interrupções no porto aumentariam os custos de transporte. A lentidão nos embarques, que é a redução dos volumes de exportação, sufocam as receitas em moeda estrangeira e pressionam a moeda local ucraniana, a hryvnia, que é a moeda da Ucrânia, chama-se hryvnia, né? Hryvnia, né? Então, essa é uma situação que eles não estão conseguindo. Em quase 4 anos de guerra, eles fracassaram, fizeram a tentativa e não vão. Então, essa é uma discussão que apareceu na rádio, e os propagandistas que estavam ali de plantão no seu programa diário não gostaram, mas criticaram o exército russo, que em 4 anos não conseguiram. Vocês viram pelo início, eles mesmos disseram que o exército russo não tem competência para tomar esse porto. É que quando o exército russo começou a guerra, ele achava que ia ganhar essa guerra com uma parada militar, que o povo ucraniano iria recebê-los de braços abertos, ainda lembrando a antiga União Soviética, e ele esqueceu que 30 anos já se passaram, né? E que é um outro povo, é uma outra geração, aquela geração está mais envelhecida, mas também não quer saber. As gerações mais velhas
não querem saber da Rússia, porque conheceram o sistema soviético e sabem como é o sistema russo do criminoso ditador, que é criminoso dentro da Rússia e criminoso fora da Rússia. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Conto com vocês. Inscreva-se, dê o like, compartilhe, faça os seus comentários. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.